Cinema com Ditadores. Um podcast da série Sapiens, narrado por Hugo Simões. Cena 1. Exterior. Palácio de Inverno, São Petersburgo, 1917. É noite cerrada. O palácio dorme, silencioso, às escuras. Não há soldados a defendê-lo. Tal como o regime que simboliza, o palácio parece ter desistido. De súbito, uma multidão emerge das ruas escuras e corre até às traseiras do palácio. Abrem as portas com pontapé. Entram. Há tiros aqui e ali. Os últimos sinais de resistência de meia dúzia de soldados, aliados de um governo provisional à beira do desaire. Mas em apenas um par de horas, os trabalhadores e operários russos caminham pelos salões que em tempos pertenceram aos Romanov. O símbolo do poder dos czares foi ocupado pelo proletariado. E a partir daqui, emergirá uma nova Rússia. A Revolução de Outubro abalou a Rússia e o mundo. Não apenas por acabar com o regime, mas por trazer a promessa de um futuro que nunca tinha sido experimentado na história. Sob a liderança de Vladimir Lenin e do seu partido bolchevique, a Revolução tinha objetivos específicos. Primeiro, a queda do imperador Nicolau II, cuja dinastia, os Romanov, governava há mais de 300 anos. A seguir, o fim do capitalismo, o sistema que mantinha os trabalhadores sob o controle da bourgeoisie. E terceiro, a criação de uma ditadura do proletariado, que abriria caminho a um regime 100% comunista. Os russos abandonavam a monarquia e caminhavam para uma sociedade sem classes na exploração dos trabalhadores, onde todos seriam verdadeiramente iguais. Mas como qualquer transformação histórica, a Revolução pedia sangue. Durante 2 anos, a Rússia caiu numa violenta guerra civil. De um lado, o Exército Vermelho de Lenin. Do outro, o Exército Branco, uma coligação de grupos anticomunistas que queria travar a vitória dos revoltosos. Políticos, deputados, revolucionários e antirrevolucionários foram expulsos das suas posições, ou espancados nas ruas, ou detidos, ou executados. Só em 1920 é que as forças inimigas foram derrotadas, e 2 anos depois, a gloriosa Revolução triunfava. Nascia a União Soviética. Mas Lenin tinha um problema. Entre revoluções e guerras, a economia russa estava à beira do colapso e o proletariado passava fome. O partido bolchevique ganhara em nome dos 160 milhões de russos espalhados por um território gigantesco. Era preciso unificar o povo, informá-lo de que a revolução tinha sido feita em seu nome e para o seu próprio bem. E para isso, os bolcheviques viraram-se para aquela que Lenin considerava a mais importante de todas as artes: o cinema. O Comissariado do Povo para a Educação apressou-se a nacionalizar a atividade cinematográfica. Nasceram os Agitki, pequenos filmes noticiosos onde a revolução era mostrada como a gloriosa vitória do proletariado sobre os capitalistas. Foi aberta a primeira escola de cinema do mundo, atraindo jovens idealistas e criativos. E como o dinheiro era pouco, os estudantes recorriam acima de tudo a pedaços de películas pré-existentes. De tesoura e fita cola nas mãos, montavam e remontavam vezes sem conta, como um puzzle de imagens em movimento, sempre à procura de novas histórias e de novos sentidos. Um desses alunos, um jovem com pouco mais de 20 anos, de olhos pequenos, semblante carregado e um cabelo negro que explodia no topo da cabeça, iria apaixonar-se perdidamente pela arte de montar filmes. Chamava-se Sergei Eisenstein e estava a um par de anos de revolucionar a história do cinema. Eisenstein era o sonho dos bolcheviques. Jovem, dinâmico e inteligente, estava entusiasmado, quase histérico com a revolução e com as suas promessas de uma sociedade mais aberta e liberal, onde os artistas podiam experimentar livremente. O seu maior desejo era usar o cinema para chegar às massas e criar uma estética verdadeiramente revolucionária. É provável que o seu primeiro encontro com o poder do cinema tenha sido nas aulas de Lev Kuleshov, o grande mestre do cinema soviético. Kuleshov desenhara uma experiência fascinante. Pegou num grande plano de um ator, sem qualquer expressão, e intercortou-o com outros 3 planos completamente diferentes. O espectador veria, sem sequência, uma tigela de sopa e a seguir a cara do ator, uma criança num caixão e a mesma cara do autor. E por fim, uma mulher deitada num divã
e pela terceira vez, o mesmo ator com a mesma expressão vaga. No entanto, para as audiências que assistiam à experiência, o efeito era mágico. Depois das imagens da sopa, o ator parecia esfomeado. A seguir ao caixão, parecia de luto. E depois da mulher no divã, o ator deixava transparecer o mais profundo desejo e luxúria. Eisenstein maravilhou-se com a experiência de Kuleshov. Como podia a mesma face, com a mesma expressão, transformar-se em três emoções distintas? Era uma ilusão de ótica, um truque de ilusionismo, uma manipulação. O pequeno filme brincava com as percepções do espectador e levava-o a ver coisas que não estavam lá. E por isso, Eisenstein concluiu que o cinema não era aquilo que se filmava, mas sim a forma como as imagens eram montadas. Através da montagem, Eisenstein poderia levar as audiências ao entusiasmo revolucionário, à revolta ou ao êxtase. Os cortes entre os planos de um filme eram, nas suas palavras, uma série de explosões de um motor de combustão interna, fazendo andar um automóvel ou um trator. E por isso, a melhor forma de participar na revolução era fazendo cinema. Foi com este entusiasmo que em 1925 realizou não um, mas 2 filmes ao serviço da revolução. O primeiro, A Greve, retratava uma greve numa fábrica na Rússia czarista, na qual uma máfia de proletários resistia ao domínio de um gordíssimo capitalista de fato negro, sempre a fumar charutos. O filme terminava com uma sequência extraordinária. Os grevistas eram massacrados pelo exército, e Eisenstein misturou a morte dos trabalhadores com planos de vacas a serem degoladas num matador. Uma forma pouco subtil, mas muito eficaz, de comparar o proletariado com animais inocentes, chacinados sem misericórdia. Mas o segundo filme de Eisenstein é que o tornaria num dos realizadores mais famosos do mundo. O Couraçado Potemkin contava a história de um motim a bordo de um navio de guerra, mais uma vez na Rússia czarista. E no clímax da história, centenas de pessoas eram chacinadas na escadaria da cidade de Odessa pelas tropas imperiais. O tiroteio era constantemente interrompido por grandes planos das vítimas a contorcer-se ou a gritar. Mas o que levou esta sequência a um estatuto quase lendário foi a decisão de Eisenstein de colocar um carrinho com um bebê a descer pelas escadas aos solavancos no meio da chacina, as suas rodas a baterem em cada degrau, prestes a cair a qualquer segundo, enquanto as balas rasgavam o ar em todas as direções. Será que o carrinho cai ou não? Será que o bebê sobrevive? Será que a inocência da nova geração resistirá aos horrores da Rússia imperialista? O Couraçado Potemkin foi aplaudido pela crítica e rapidamente enviado para outros países. Em Hollywood, a montagem soviética foi recebida com aplausos pela sua frescura e energia. Charlie Chaplin considerou-o na altura o melhor filme de sempre. E quem duvidava ainda da ditadura do proletariado, descobriu que esta não só revolucionara um país, como também o mundo das artes. O sonho de Eisenstein concretizou-se. As suas teorias da montagem não só mudaram o cinema, como estariam ao serviço da revolução, despertando a emoção e a consciência política do proletariado. Nada podia correr mal. Cena 2. Interior. Sala de montagem. Moscovo. 1927. A porta abre-se bruscamente e o homem do partido entra. Traz consigo um envelope vermelho que estende ao jovem realizador com um movimento cerimonial. O realizador respira fundo, aceita o envelope e o homem do partido sai. Dentro do envelope está uma única folha com meia dúzia de frases. O realizador começa a ler e a sua expressão altera-se de medo para frustração. O secretário-geral do Partido Comunista exige uma série de alterações ao seu último filme. E no fim, assina com o seu nome: Iosif Stalin. Longia os tempos de otimismo, esperança e alegria pela Revolução. Ainda em jovem, Stalin abandonara o seminário para seguir Lenin e as suas ideias, transformando-se no capataz da Revolução. Treinou milícias, assaltou bancos, ameaçou, extorquiu. Por várias vezes foi exilado na Sibéria, mas sempre arranjava forma de voltar à luta. Depois da Revolução, teve várias funções administrativas, e a parte de Lenin e Trotsky fazia parte do núcleo duro dos bolcheviques. Por isso, não admira que Lenin, quando começou a adoecer, o tenha proposto para secretário-geral. Assim que o seu velho mentor morreu, Stalin organizou-lhe o funeral, usou a máscara do luto, mas nos bastidores começou a sua estratégia de consolidação de poder. Em apenas alguns anos, Stalin tornou-se no líder da União Soviética. Encheu o partido de homens da sua confiança e até exilou Trotsky, o herói da resistência às forças brancas e seu grande inimigo ideológico. O partido de vários cérebros era agora o partido de um só punho, que governaria para o povo e pelo povo, mas só à maneira dele, a maneira certa.
Mas uma coisa permaneceria inalterada. Tal como Lenin, Stalin era fã de cinema. Reconhecia-lhe o seu valor de propaganda, o seu papel na construção da nova sociedade soviética. E por isso, não olhou a meios para fortalecer o poder do partido, junto da indústria. Em 1928, reuniu-se a primeira conferência do Partido Comunista exclusivamente dedicada ao cinema. A indústria tinha um problema. É que os russos não andavam a ver os filmes certos. 10 anos passados sobre a Revolução, os filmes de caráter político, verdadeiramente edificadores, não tinham o mesmo sucesso que as importações de filmes alemães e americanos. E por isso, em vez de refletirem sobre o seu papel na sociedade, os russos perdiam-se em historietas de aventura ou melodramas românticos, considerados vulgares, triviais e degradantes. Ir ao cinema não podia ser uma atividade escapista e divertida, sem conteúdo político. Isso era o que faziam os burgueses. Foi assim que, sob a autoridade de um homem chamado Boris Shumyatsky, a indústria cinematográfica começou o seu caminho para a centralização. O Estado devoraria organizações cinematográficas, sindicatos de trabalhadores e estúdios privados, tudo numa tentativa de garantir que o cinema soviético caminhava na direção certa. E foi neste ambiente que Eisenstein tentou fazer o seu terceiro filme. Chamava-se Outubro, 10 dias que abalaram o mundo, e era uma épica reconstrução da Revolução de Outubro e das glórias do bolchevismo. Estava lá tudo: a chegada triunfal de Lenin de comboio, o derrubo de uma estátua de Nicolau II, as manifestações nas ruas, as resistências dos militares, até aparecia a entrada do proletariado no Palácio de Inverno, uma invasão heroica de dezenas de milhares de revolucionários sob as balas e tiros de canhão dos soldados czaristas. O filme terminava com o discurso de Lenin: Camaradas, a revolução dos trabalhadores e dos camponeses, que os bolcheviques sempre acharam necessária, termina em vitória. Agora é tempo de construir um Estado socialista e proletário na Rússia. O filme tinha a habitual montagem rápida, energética e criativa de Eisenstein. A certa altura, planos do líder do governo derrotado pelos bolcheviques eram misturados com planos de um pavão mecânico, apresentando o político como uma figura arrogante e sem humanidade. Mas Outubro não foi apenas e só um projeto de Eisenstein. Enquanto montava o filme, via à sua volta os primeiros sinais de censura estatal. Um painel governamental reunia-se para discutir os guiões e os filmes finais, sugerindo propostas de alterações ou mesmo a proibição do filme. E apesar de nenhuma das sugestões ser obrigatória, a mensagem era óbvia. Que produtor, ator ou realizador iria contra as recomendações? Quem poria a sua criatividade pessoal acima das opiniões do comitê? Ninguém queria ser problemático, antirrevolucionário. E por isso, quando Eisenstein recebeu aquele envelope vermelho durante a montagem de Outubro, com uma mensagem assinada pelo próprio Stalin, sabia que só lhe restava uma opção: obedecer. As sugestões de Stalin sobre Outubro diziam mais sobre o ditador do que sobre a revolução que o filme retratava. Stalin pedia a Eisenstein duas coisas em particular. A primeira, que atenuasse o papel do recém-exilado Trotsky, e a segunda, que o discurso de Lenin fosse severamente reduzido, já que as suas ideias não eram válidas uma década depois. De tesoura na mão, Eisenstein pôs-se a cortar milhares de metros de película do seu filme, seguindo as instruções de Stalin. A obra, que nas décadas seguintes seria a referência visual da Revolução de Outubro, era assim adaptada cirurgicamente, de acordo com o gosto do ditador. É provável que tenha sido naquele momento, ao reescrever a história com as suas próprias mãos, que Eisenstein se apercebeu de uma verdade preocupante. Ou então foi depois da estreia do filme, quando a sua montagem inovadora foi criticada como demasiado intelectual, formalista ou pouco clara para as massas. Para Eisenstein, a frescura da revolução acabara. Stalin e o partido iriam intervir cada vez mais no cinema. Os artistas seriam meros executores de ordens políticas. E se continuasse na União Soviética, Eisenstein ficaria condenado a fazer cinema cada vez mais convencional, cada vez mais moderado pelo regime. Estava na altura de tentar escapar. Cena 3. Exterior. Los Angeles, Estados Unidos, 1930. A bola viaja de um lado ao outro do campo, rápida como um tiro de canhão. Cada golpe das raquetes faz um estouro que ecoa pelo espaço. O jogo vai a meio e ninguém sabe quem irá ganhar. De um lado, o americano, um homem de estrutura pequena, magro mas atlético, calções curtos e ténis brancos. Do outro, o soviético, de calças, cinto e suspensórios, transpira sob o sol de Los Angeles. Dois impérios inimigos encontram-se no corte, representados pelos seus maiores artistas vivos. E ainda assim,
o clima é de festa. O americano marca o último ponto e o soviético ri à gargalhada. No fim, posam para um fotógrafo, ambos de raquete ao peito, imitando o ato de tocar uma guitarra. Pelo menos no campo de jogos, o encontro entre os dois países acabou bem. Eisenstein chegou aos Estados Unidos em 1931 e foi recebido como um herói. Todos queriam conhecer o realizador do Coraçado Potemkin e perguntar-lhe como ia o grande projeto revolucionário soviético. Atravessou o país transportado a ombros, jantou com intelectuais de esquerda de Nova Iorque, deu palestras em universidades e, ao chegar à Cidade dos Anjos, privou com os seus heróis. Visitou os estúdios da Disney e, juntamente com Walt Disney, conheceu os animadores que preparavam a estreia do Pato Donald no cinema. Para Eisenstein, a Disney era um contraste refrescante com o cinema que deixara em Moscou. Alegre e colorido, sem qualquer preocupação política, dando ao público motivos para rir à gargalhada. Ainda em Hollywood, conheceu Greta Garbo, Marlene Dietrich e o realizador von Sternberg. Todos os europeus exilados que tinham encontrado nos Estados Unidos o seu paraíso profissional e criativo. Mas o principal contato que Eisenstein estabeleceu foi com um dos seus ídolos, Charlie Chaplin. Criaram uma rotina a dois. Ambos gostavam de jogar ténis e depois das partidas sentavam-se com uma bebida fresca a discutir cinema e o futuro da União Soviética, já que Chaplin tinha simpatias socialistas. Mas o que mais impressionou Eisenstein foi a história sobre a United Artists, que Chaplin criara com outros atores e realizadores, uma produtora de cinema independente, alheia à pressão estatal ou dos grandes estúdios e que podia fazer exatamente aquilo que quisesse. Tudo indica que foi Chaplin quem convenceu Eisenstein a olhar para a silhueta de Los Angeles e a perguntar-se se a América não seria o local perfeito para fazer o seu próximo filme. E Eisenstein teve de concordar. Pouco depois, foi recebido em apoteose por representantes da Paramount, um dos maiores estúdios do cinema americano. Nada lhes daria mais prazer que oferecer uma pequena fortuna e deixá-lo fazer o seu primeiro filme em solo americano. O tema pouco interessava, poderia ser acordado entre as partes mais tarde. O importante era trancar o gênio soviético no contrato milionário e garantir que permanecia nos Estados Unidos. E foi assim, com vista para o Oceano Pacífico, literalmente do outro lado do mundo, que o Eisenstein, cabisbaixo e deprimido que abandonara Moscovo, deu lugar a um homem novo, com uma paixão renovada pelo cinema. Mas o sonho depressa se tornou num pesadelo. Por mais que se esforçasse, Eisenstein não conseguia encontrar um tema para o seu próximo filme que impressionasse a Paramount. As suas propostas eram todas ou demasiado europeias, ou demasiado intelectuais, ou até demasiado marxistas. Hollywood rejeitou-o completamente. No entanto, Eisenstein foi contactado por alguém que partilhava os seus ideais políticos, o romancista Upton Sinclair. Queria convidá-lo a fazer um filme não nos Estados Unidos, mas no México. Tal como a União Soviética, o México saíra há poucos anos de uma revolução sangrenta, que destronara uma oligarquia autoritária por uma república constitucional. O acordo era simples. Sinclair avançaria o dinheiro e Eisenstein voltaria do México com o filme completo. Durante um ano, Eisenstein atravessou o México de câmara ao ombro, acompanhado por 2 assistentes pessoais. Não tinha guião escrito. Em vez disso, filmava obsessivamente tudo o que encontrava, desde ruínas e paisagens desérticas a festivais religiosos, touradas, militares ou gente comum. E esperava que, mais tarde, ao ver as dezenas de horas de filmagens, conseguisse montar uma narrativa. Tudo o que sabia do filme era o seu título, que é Viva México. Foi um período de incrível liberdade criativa, onde Eisenstein se apaixonou pelas paisagens e pelas gentes do México e pela primeira vez na vida sentiu que podia realmente fazer o que quisesse. Mas a norte, nos Estados Unidos, Sinclair ia ficando cada vez mais nervoso e Eisenstein não recebia qualquer guião finalizado nem uma data de conclusão do projeto, apenas pedidos constantes de reforço da sua conta bancária. E para piorar a situação, Sinclair surpreendeu-se ao receber um telegrama vindo de Moscovo. Eisenstein perdeu a confiança dos seus camaradas na União Soviética. Stop. Ele é tido como realizador que falhou para com o seu país. Stop. Receio que as pessoas cedo percam o interesse por ele. Stop. Sinto muito, mas todos afirmam que é esta a realidade. Stop. Mas o que mais surpreendeu Sinclair foi a assinatura do telegrama. Joseph Stalin. Mesmo a milhares de quilómetros, o ditador soviético exercia o seu poder. Eisenstein podia ter fugido da União Soviética, mas Stalin não o deixaria escapar tão facilmente. Sinclair contatou Eisenstein, informando que as filmagens de Que Viva México tinham de terminar.
e o realizador decidiu viajar até à Europa para recuperar as forças do ano passado no deserto. Esperava chegar a Moscovo e ter à sua espera as filmagens mexicanas, que editaria com toda a calma. Mas na verdade, Sinclair reaproveitou as imagens noutros projetos e Eisenstein nunca chegou a vê-las. Por isso, Eisenstein regressou à União Soviética ainda mais destroçado do que quando partira para Hollywood, há apenas 2 anos. Tudo o que tinha para mostrar era uma lista de falhanços criativos e o desprezo de uma indústria que em tempos o admirara. A depressão consumiu. Eisenstein teve um colapso nervoso e foi internado num sanatório no Cáucaso do Norte. Sentado a uma cadeira de baloiço, com uma manta sobre as pernas, Eisenstein acreditava que agora sim, a sua carreira tinha terminado. Cena 4. Exterior. Palácio do Kremlin. Moscovo. 1935. O filme chegou. A comitiva para junto a uma das portas do palácio e de dentro da carrinha sai um homem musculado, de fato e gravata, com um enorme bigode negro e olhos ameaçadores. Todos abrem caminho para o deixar passar. Boris Shumyatsky, o responsável nacional pela indústria do cinema soviético, transporta nas suas mãos uma mala de cabedal, dentro da qual se escondem 8 bobinas de película. Trata-se de uma produção recente que vai estrear dentro de alguns dias. E, no entanto, o ditador pediu especificamente para assistir ao filme. À medida que atravessa os corredores do palácio, a caminho da sala de cinema de Stalin, Shumyatsky revê mentalmente o filme que leva nas mãos. Em princípio não haverá problema, mas o ditador é imprevisível. Aquele filme pode vir a ser um sucesso, ou pelo contrário, pode condenar os seus produtores a um destino pior que a morte. Recuperado da sua estadia no sanatório, Eisenstein retornou a Moscovo e encontrou um país transformado. Em 1932, terminara o primeiro plano quinquenal, uma tentativa de Stalin de transformar a União Soviética de um país agrícola numa potência industrial. A esmagadora maioria da economia foi redirecionada para este esforço. Por isso, muitos morriam de fome e de sede, enquanto pequenas vilas eram transformadas de um dia para o outro em gigantescas fábricas de ferro e de carvão. Tudo em nome do progresso. Mas o esforço não era só económico. Era preciso controlar o espírito dos soviéticos. Sob a direção de Stalin, deu-se início à Revolução Cultural. Todas as artes foram centralizadas em organismos do Partido Comunista. Os artistas transformaram-se em funcionários públicos e deviam obedecer a uma única estética, a do realismo social, que representava a revolução em curso, de forma a educar as massas. O principal veículo foi, mais uma vez, o cinema. Multiplicaram-se os filmes histórico-revolucionários. Em Chapaev, realizado pelos irmãos Georgy e Sergei Vasiliev, contava-se a história de um comandante do Exército Vermelho, de origens humildes e trabalhadoras, que ascendeu a herói da Guerra Civil e morreu pela causa comunista. A Juventude de Maxim, realizado por Grigory Kozintsev e Leonid Trauberg, e protagonizado pelo Clark Gable soviético, Boris Chirkov, era o primeiro de uma trilogia dedicada à vida de um operário louro, musculado e de olhos intensos, que sobrevivia à brutalidade czarista, tornava-se membro do partido e acabava ministro. E em O Grande Cidadão, de Friedrich Himmler, um épico com mais de 4 horas, as personagens interrompiam a ação para discutir política, confrontando as ideias stalinistas com outras teorias políticas vastamente inferiores. Um dos maiores apreciadores deste tipo de cinema era o próprio Stalin. Depois de acabar de trabalhar por volta da meia-noite, o ditador dirigia-se a uma sala de cinema instalada no Palácio do Kremlin. Acompanhado por membros do partido e por alguns copos de vinho, Stalin assistia a um dos filmes selecionados por Shumyatsky, o responsável máximo pela indústria cinematográfica. As reações do ditador variavam. Se gostava do filme, aplaudia de pé. Se tivesse dúvidas, pedia a Shumyatsky que apontasse algumas recomendações de possíveis alterações. E por diversas vezes, quando o filme acabava e as luzes voltavam a acender-se, Stalin ficava a olhar de sobrolho carregado para o ecrã vazio, antes de murmurar que aquele filme não estava em condições e tinha de ser imediatamente banido. Em 1935, surgiu finalmente a grande oportunidade de Eisenstein. Um dia, recebeu a visita de Shumyatsky, que transportava consigo um pesado dossiê. Shumyatsky visitava-o às ordens do próprio Stalin, que apesar de não apreciar a sua estética experimental, acreditava que Eisenstein tinha ainda muito a oferecer ao país. O projeto chamava-se Bezhin Lug, passava-se no mundo rural e contava a história de um jovem rapaz comunista que impedia o próprio pai de sabotar as colheitas e, com isso, prejudicar o Estado. No final, o pai mataria o próprio filho para se proteger
e toda a aldeia reagiria em fúria. Eisenstein apressou-se a aceitar o projeto, mas Chomyatsky fez-lhe um aviso ameaçador. Eisenstein não deveria usar aquele filme para brincar à montagem nem para fazer experiências vanguardistas. Deveria seguir à risca os ideais do realismo socialista e contar uma história simples, direta e carregada de significado ideológico. Em suma, devia desaparecer como criativo e servir o Estado soviético. Desesperado por voltar a filmar, Eisenstein comprometeu-se a obedecer a todos os ditames e pela primeira vez desde que apertara a mão a Upton Sinclair, a caminho do México, sentiu o entusiasmo de voltar ao trabalho. No entanto, Bezhin-Lug teria o mesmo destino que muitos outros filmes soviéticos da altura. Durante 2 longos anos, Eisenstein trabalhou no guião, nas filmagens e na montagem do filme. Mas a cada fase da produção, uma multidão de burocratas pedia-lhe sempre novas alterações. Uma cena em particular incomodava os censores. No clímax da história, os aldeões, revoltados com a morte do jovem comunista às mãos do próprio pai, destruíam uma igreja, símbolo máximo do clericalismo da Rússia czarista. Mas por mais que Eisenstein tentasse filmar e montar a cena, era sempre acusado de usar iconografia religiosa ou referências bíblicas. O realizador fugia da realidade socialista para o campo do simbolismo e da metáfora, algo que certamente passaria ao lado dos espectadores soviéticos. E quanto mais Eisenstein esforçava por remontar o filme ao gosto dos censores, mais Chomyatsky o acusava de ser incapaz de entender o gosto soviético. Salvou-o um golpe de sorte. Chomyatsky mandou fechar a produção, frustrado com Eisenstein. Mas por esta altura, o velho líder da indústria cinematográfica já caíra em desgraça perante Stalin. Amordaçados pela ideologia do partido, os filmes sobre heróis do Exército Vermelho e operários revolucionários provocavam mais tédio que entusiasmo junto do público. Por isso, o projeto Bezhin-Lug caiu por terra, mas Eisenstein não levou com as culpas. Um ano depois, Chomyatsky seria substituído na liderança da indústria cinematográfica e, mais tarde, acusado de traição e executado a mando de Stalin. Entretanto, Eisenstein podia juntar Bezhin-Lug à longa lista de fracassos criativos. Restava saber se Stalin daria uma derradeira oportunidade ao realizador. Cena final. Exterior. Algures na Sibéria. 1938. O céu nublado. Uma paisagem branca. O assobio do vento gelado. Os portões metálicos abrem-se, empurrados por soldados de metralhadora a tiracolo, e de dentro do campo sai uma multidão de homens magros e pálidos, com roupas farrapadas e a pele queimada pelo frio. Arrastam-se como mortos-vivos. Com pás e picaretas, passarão todo o dia a abrir caminho por entre toneladas de neve e de pedra para construir uma estrada. O trabalho é interminável. A maioria morrerá nos próximos meses, talvez semanas. Há bem pouco tempo eram oficiais do partido, intelectuais, chefes de indústria, operários. Agora estão reduzidos a um corpo esquelético e a um número pintado na manga do casaco. Este é o destino reservado a quem se atreve a desafiar Stalin, o grande ditador soviético. Na União Soviética, a segunda metade da década de 30 ficaria conhecida como o Grande Terror. Disposto a manter o poder a todo o custo, Stalin levou a cabo uma purga a todos os níveis da sociedade. A paranoia tomou conta da União Soviética. Todos eram possíveis espiões ou denunciantes. Tornou-se hábito ver antigos colegas e amigos serem arrastados das suas casas ou locais de trabalho, empurrados para dentro de carrinhas e levados para a sua morte. Poucos tinham coragem de resistir, e se o fizessem, desapareciam também. Estima-se que quase 1 milhão de pessoas caiu vítima da paranoia de Stalin. Mas ao contrário de alguns dos seus colegas, Eisenstein não teve o mesmo azar. Em 1938, no período mais negro do terror, lançava o seu primeiro filme em vários anos. Uma encomenda pedida pelo próprio Stalin, que Eisenstein agarrou como se fosse a sua última oportunidade. Alexander Nevsky era um épico histórico passado no século XIII sobre a resistência de um príncipe de Novgorod, no norte da Rússia, contra os temíveis teutões, provenientes do que é hoje a Alemanha. A alegoria não era subtil, nem precisava de o ser. Alexander Nevsky era Stalin, o grande estadista defensor da Rússia-mãe, e os teutões invasores eram os nazis, que na altura mostravam os primeiros sinais de expansionismo. Stalin ficou muito satisfeito com o filme. Eisenstein deixara para trás as suas teorias da montagem e o seu experimentalismo e produziram um filme 100% alinhado com as preocupações do partido, que ainda por cima retratava o ditador de forma muito positiva.
Graças ao sucesso de Alexander Nevsky, Eisenstein recebeu o Prémio Stalin, a mais alta honra da União Soviética. No entanto, Stalin tinha um apetite insaciável por filmes sobre si mesmo. Exatamente no mesmo ano em que Hitler tentava invadir a União Soviética, Stalin pediu a Eisenstein mais um épico histórico, desta vez sobre Ivan o Terrível. A escolha de protagonista não era acidental. Ivan fora o primeiro czar da Rússia, responsável pela expansão e unificação dos seus territórios. Criara o primeiro parlamento russo, assim como o seu primeiro exército profissional. A Rússia moderna devia-lhe tudo, assim como a União Soviética devia a Stalin. E por isso, quando Eisenstein aceitou filmar a história de Ivan, sabia que, mais uma vez, estava a contar a história do seu ditador. O que não tinha forma de saber na altura é que aquele seria o seu último filme. Com a tentativa de Hitler de invadir a União Soviética, filmar em Moscou ou São Petersburgo era impossível. Mas mesmo em estado de guerra, a produção cinematográfica não podia parar. Enquanto as bombas alemãs caíam sobre Moscovo, Eisenstein e uma equipa de centenas de atores e técnicos encheram os comboios com câmaras, microfones, guarda-roupa, adereços e pedaços de cenário e partiram para Alma-Ata, no Cazaquistão. A filmagem foi caótica. Os cenários foram montados em estúdios improvisados, tentando recriar os maravilhosos interiores da arquitetura moscovita. O esforço de guerra levava a que não houvesse eletricidade durante o dia. Além disso, a comida era escassa e os atores foram emagrecendo ao longo da produção, forçando ajustes constantes no guarda-roupa para simular a presença de barrigas, ombros largos e músculos definidos. Apesar de todas as dificuldades, Eisenstein terminou o filme e estreou em 1945, a melhor altura para celebrar o patriotismo russo. Os aliados, com a ajuda da União Soviética, tinham finalmente derrotado os nazis e Stalin brilhava de ego e de orgulho. Na estreia de Ivan o Terrível, aplaudiu com entusiasmo e comoveu-se com a figura do grande pai da pátria. E nesse mesmo ano, Eisenstein ganhou o seu segundo prémio Stalin, das mãos do ditador. No entanto, a história não acaba aqui. Eisenstein conseguirá autorização para dividir a história de Ivan em 3 filmes, e Stalin adorara a ideia. Ivan o Terrível Parte 2 estava pronto um ano depois, em 1946. Mas ao contrário do primeiro filme, o retrato do protagonista não era de todo positivo. É difícil entender as verdadeiras motivações de Eisenstein nesta fase. Sabemos que estava exausto e que ficaria doente muito em breve. É possível que tenha querido, efetivamente, retratar Ivan o Terrível em toda a sua complexidade, tanto como pai da Rússia, como terrível autoritário, propenso ao genocídio dos seus inimigos e a grandes atos de vingança. Um homem que até matara o próprio filho com as suas próprias mãos. Também é possível que a frustração de Eisenstein com o stalinismo tenha passado para o papel e para a câmara. O que é certo é que Stalin detestou a segunda parte e mandou chamar Eisenstein ao Palácio do Kremlin. Escoltado por soldados, o realizador subiu as maravilhosas escadarias e atravessou os corredores, os seus passos abafados pela alcatifa vermelha. Finalmente, 2 portas abriram-se e Eisenstein deu por si no gabinete do ditador. Stalin estava sentado à secretária, a assinar uns papéis, mas ao ver entrar o realizador, pousou a caneta, levantou-se e começou a gritar. O filme era um pesadelo. Era uma vergonha. Aquele Ivan era vingativo, imoral, autoritário, cruel. Ordenava assassinatos políticos, conspirava contra os seus inimigos, usava uma polícia secreta e sem escrúpulos, desejava expandir os territórios da Rússia, mesmo que isso levasse à morte de milhões. Sacrificava o próprio povo em nome da glória do seu império. E com isto, Stalin deu um murro na mesa que fez tremer Eisenstein. Sim, podia representá-lo como um líder cruel, mas tinha de explicar porquê. O público tinha de entendê-lo, tinha de simpatizar com o ditador e não com as suas vítimas. Stalin não estava a discutir o filme, estava a falar sobre si mesmo. Ao longo das décadas nas quais se tornaram um dos homens mais poderosos do mundo, Stalin habituara-se a um cinema feito à sua medida, com filmes que refletiam os seus sonhos, paranoias e inseguranças. Se a União Soviética fosse um épico cinematográfico, Stalin era o seu protagonista. Eisenstein era apenas um meio para atingir esse fim. Um instrumento, uma ferramenta do ditador, tal como a Gulag, as purgas ou o próprio Partido Comunista. Era naquilo que se tinha transformado a revolução de Eisenstein, que o levara à escola de cinema cheio de esperança e energia. Um homem ditatorial que encerrava em si todo o poder. A revolução já não era os operários da greve ou os marinheiros do couraçado Potemkin.
eram Alexander Nevsky, Ivan o Terrível e qualquer outra figura que Stalin quisesse ver no ecrã nos próximos anos. E tudo o que o realizador podia fazer era baixar a cabeça, assumir o erro e prometer melhorar. Apesar da sua fúria para com Eisenstein e de ter banido Ivan o Terrível Parte 2, Stalin encomendou-lhe a terceira parte da trilogia. Tinha de terminar o que começara, dar a Ivan o final glorioso que merecia. No entanto, Eisenstein nunca chegaria a terminar a terceira parte. Um ano depois da sua visita ao Palácio do Kremlin, Eisenstein morreu de ataque cardíaco. Mas o ditador não o sobreviveria muito mais anos. Em 1953, menos de uma década depois de aplaudir Ivan o Terrível no cinema, Stalin foi encontrado desmaiado na sua residência pessoal, vítima de uma hemorragia cerebral. 5 dias depois, estava morto. Ainda hoje não é certo se morreu de causas naturais ou se foi envenenado. O que é certo é que depois de Hitler e Mussolini, Stalin era o último dos grandes ditadores europeus a morrer. E a partir dali, a União Soviética seria liderada por Nikita Khrushchev e por um partido comunista com novas prioridades. Reverter as purgas de Stalin e nunca mais deixar a União Soviética entregue a um único líder autoritário. É claro que Sergei Eisenstein não é o único realizador importante do cinema soviético. Nomes como Alexander Dovzhenko, Dziva Vertov ou Vsevolod Pudovkin são também incontornáveis para a história do cinema. No entanto, a vida de Eisenstein acompanha na perfeição o que aconteceu à União Soviética naquele período. O que começou com uma revolução carregada de esperança deu lugar ao desapontamento, ao medo e à paranoia de uma ditadura. E quando Stalin subiu definitivamente ao poder, nenhuma criatividade resistiu à sua influência. Só havia um gosto, uma preferência, um critério. E por isso, os artistas soviéticos viram-se reduzidos a meros executores da visão de outra pessoa. A arte virou burocracia. Eisenstein mudou a história do cinema com a greve e o couraçado Potemkin, e chegou ao fim da vida a celebrar o ditador que destruirá a revolução que tanto amava. Por isso, a tragédia de Eisenstein e do cinema soviético é também a tragédia da criatividade num regime ditatorial. Quando um só homem decide por todos, não mata apenas os seus inimigos políticos, mata também a diferença, a experimentação, o risco e a vontade humana de ir sempre mais longe e mudar o mundo. Mesmo que tudo isso aconteça apenas no ecrã de uma sala às escuras. Cinema com Ditadores é um programa da série Sapiens produzido pela Broá Podcasts, narrado por Hugo Simões. Com direção criativa de Luís Francisco Souza, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de João Rodrigues. Identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.